Acho que o tema que nós tínhamos anunciado era o que é dialética. E eu ia falar sobre dialética, só sobre dialética, mas resolvi mudar e enriquecer esse tema, porque a gente quer fazer uma coisa só sobre dialética. Dialética é tese, antítese, ambas erradas que levam a uma síntese. Então, Gadamer não diz nada. É um esquema vazio que a gente pode explicar, mas ninguém entende, porque sem conteúdo a dialética nem funciona. A gente apenas pode descrever que acontece isso. Há uma tese que a gente vê que é falsa, há uma antítese que a gente vê que é falsa, e de repente, juntando as duas de alguma maneira, corrigindo, vem uma síntese que é verdadeira. Desde Platão é assim. E ninguém, então, se debruça sobre dialética formal. Quem pretendeu, na história, fazer uma dialética formal, eu, inclusive, durante um certo período, dá com os burros d'água, porque a dialética formalizada não leva a nada. É como dizer A é igual a A, não sai nada. Então, quando a gente fala de dialética, a gente tem que falar de algo de uma forma dialética. Então, aquele algo vai estruturar algo que a gente vê. Aqui é dialética. De sorte que, em vez de falar só dialética agora hoje para vocês, eu vou pegar uma coisa que vocês têm bem perto e sobre a qual não há consenso e que, portanto, tem novidades e provoca reações positivas e negativas. Eu vou falar sobre dialética e direito. Direito que é uma coisa que é do interesse máximo de vocês, de colegas, professores, mas eu vou mostrar, ao expor o que é direito, automaticamente isso vai ser uma exposição dialética do que é direito. Na antiguidade, o direito se baseava na estrutura da família patriarcal antiga, que está muito bem explicada num livro que a maioria de vocês deve ter lido, se não leu, deve ler, que é o Fustel Reculante, ou então o Marc Bloch, que é sobre a cidade antiga, esse é o título, Kelps. Nesse livro vocês encontram no começo a estrutura da família antiga. Essa família antiga era constituída por um pater, um pai, em torno do qual, ao lado do qual havia uma mulher, às vezes mais de uma mulher, não era necessariamente monogâmico, e os filhos. E eles, então, ocupavam uma terra, e dentro, no meio dessa terra, havia uma casa, hoje nós chamaríamos algo parecido como, pela arquitetura que nós conhecemos de lá, uma coisa parecida com uma oca indígena. E no centro desta oca havia o fogo sagrado da Restia, uma oca indígena que não pode ser apagada, porque ele roubou o fogo dos deuses e o fogo não pode apagar. Se apaga, a gente morre de frio. Esse patriarca, quando tinha um momento solene, ele fazia uma dança especial. Ele, vestido de branco, em fila, com a primeira mulher, a segunda, se houvesse uma só mulher, e os filhos em ordem decrescente, por idade, todos vestidos de branco, dançavam ao redor do fogo sagrado da Restia. E Restia é aquele fogo que nunca apaga, mas que é um fogão, a gente cozinha também nesse fogo. Naquela hora, na festa, é um altar. Num dia comum, é um fogo. Uma fogueira para assar alimentos. Então o pater
dançava em torno deste fogo sagrado, e ao dançar ele fazia a homenagem, a primeira coisa era a homenagem aos deuses antepassados. Os deuses eram os antepassados, então o pai, o avô, o bisavô, que estavam enterrados ali, naquele lugar, embaixo da fogueira. Então, o Deus, nessa família arcaica, não era o paterno, não era Lua, Sol, Apolo, não. O Deus eram os antepassados, os deuses. E estes antepassados eram nominados nesta dança. Então, a dança começava, como aliás começa assim Virgílio e começa assim a Odisseia, eu canto os heróis, aí começa a Odisseia e começa a Eneida. Arma Biruco, Econô, Troiec, Pitremos, Agores, isso aqui é uma coisa que vem lá da antiguidade, mais de 2.000 anos. E o paterno, então, cantava a homenagem do pai, do avô, do bisavô. E depois de fazer isso, ele homenageava ainda os presentes, mas uma homenagem diferente. Os deuses estavam lá. Ele agora falava dos presentes, não é homenagear, cumprimentava cada um dos presentes, que era mulher e filhos, de vez em quando algum hóspede, e depois dessa homenagem, ele cantava as regras que deviam ser seguidas. Então, pela primeira vez agora aqui, nós temos em grego a palavra nomos. E a palavra nomos é a palavra que em grego significa lei. Então, a palavra grega, nomos, é a palavra a partir da qual nós vamos construir o direito. Então, o direito é o cântico. Nomos é canto. Então, a palavra nomos, numa enciclopédia, vai dar, primeiro, significado, canto, segundo significado, homenagem, lei. Homenagem, talvez, terceiro, mas geralmente em segundo lugar, lei. Então, é um cântico e uma lei. Isso aí agora eu estou trazendo por um motivo bastante simples. Até hoje, se a gente não canta, não há lei. Não é lei. Só que, com o decorrer da humanidade, a gente começou a escrever, a escrita começou a ter valor, então as leis começaram a ser escritas. E a lei, então, era a lei cantada, e aí alguém ia lá e escrevia aquela lei cantada, o canto. O canto recebia um texto. E o que valia era a lei cantada. O canto era só para auxiliar a memória. Isso é uma coisa que vem do ano mínimo 2000 a.C., e se nós agora formos a 1500 depois de Cristo, nós ainda vamos encontrar isso. Quando o Concílio de Trento se reuniu, e pelo primeiro grande concílio, depois de Constantinopla, o primeiro grande concílio de Trento. E o que vai acontecer no Concílio de Trento é que eles fazem uma enorme reforma da Igreja, e nessa reforma aparecem uma série de coisas que não existiam antes. Alguns grupos mais zelosos conseguiram maioria e implantaram coisas, decretos no Concílio de Trento, que muita gente não queria. Inclusive, não obedeciam. Até aqui em Porto Alegre, o segundo antecessor do nosso arcebispo, não cumpria. O quê? Duas coisas eu vou citar como exemplo.
Celibato, o padre não pode casar. 2, o padre não pode ter riqueza tanta que haja heranças. Então, casamento e heranças. Isso, com o Concílio de Trento, 1500 mais ou menos, foi lei. Mas só fica lei quando é cantada. Hoje nós chamamos isso promulgado. Promulgado, na terminologia jurídica de hoje, é aquilo que naquela época era cantar e a igreja chamava nomos. Então, o que era cantado era lei, e agora, para que se torne lei, tem que ser cantado. Então, o Concílio de Trento, solenemente, em Trento, chamou o Papa e vários arcebispos para cantarem, promulgarem o Concílio de Trento. E ele foi promulgado, o Concílio de Trento, foi lido em voz alta e escrito. Só que alguns bispos, muitos, não sei alguns, perceberam que aquilo ia prejudicar. Eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho uma baita herança, eu quero dar essa herança para os meus filhos. Então, o que ele fez? Ele voltou para a diocese dele e leu outras partes do Concílio de Trento, sobre a Trindade, sobre graça santificante, e não leu esses trechos, vamos dizer, que afetavam muito a vida deles, como celibato e, principalmente, heranças. E aí, o que acontece? Se o bispo não leu, estava lendo, porque não foi promulgado. E aí, então, nós tínhamos, e não é no remoto Brasil, mal tinha sido descoberto, não. Século XVI, ali ao lado do Concílio de Trento, nos primeiros 300 quilômetros ali ao redor de Roma, havia vários bispos que não promulgaram o Concílio de Trento. Não cantaram nomos, não era lei. Isso aí mostra claramente algo que a gente tem que ver com agora atenção, o que é lei e não é lei. Para nós agora filósofos, existe diferença entre lei e o quê? Qual é a outra coisa que tem? A outra coisa que tem, além de lei, é costume. Então, já na família antiga, além da lei, havia costume dentro da família. E o costume tinha que ser obedecido. Até hoje é assim. Então, tem, por exemplo, uns conhecidos nossos que quando vêm visitar, tiram o sapato. Ali na frente não entram, tiram e vêm sem de meias. Bom, eu digo, mas espera, eles não são maometanos fazem isso. Não, é uma alemã e que não sei por que cargas d'água está obedecendo a um ritual que vem de avós, bisavós e tataravós, que é um costume muçulmano, mas que ela está cumprindo, e ela nem sabe por quê. Isso é costume. A gente muitas vezes não sabe o que é costume, mas faz. E o costume regra as nossas crenças. Então a gente tem o costume de cozinhar certas coisas, de comer em determinadas horas, de organizar a vida. Essa organização da vida tem então agora 3 etapas. Tem uma etapa grande em que a gente é livre, faz mais ou menos o que bem entende, se é para o bem de todos. A segunda etapa são os costumes que estão agora regendo essa organização. Porque na primeira etapa não tem organização, eles estão lá mais ou menos caóticos. Mais ou menos, continuam com língua, tem várias coisas que não são caóticas. Então há uma organização. Mas, na segunda etapa, a organização faz sentido comunitário e, de repente, a gente chama de um costume. Daí aparecer, o dia de vocês,
o direito consuetudinário. Então, o direito, dependendo de certas circunstâncias, é lei. E é lei porque o primeiro degrau acima é direito mesmo. E para o direito consuetudinário se transformar em lei, basta promulgar. Então, se de repente tem uma lei, um costume consuetudinário que está chegando, ficando importante, a gente vai para o parlamento, vai para a Assembleia dos Antigos, e aí, ao cantar, ao formular, fica lei. Essa estrutura faz, então, uma diferença entre a vida não regrada, a vida regrada por costumes e o costume que se torna lei. Numa etapa bem posterior, o que vai acontecer é que tem disputas sobre o que é lei mesmo e o que é costume. Então, vai haver problemas jurídicos. Espera, isso aqui não é lei. Foi promulgada? Não. Mas todo mundo está fazendo isso há 500 anos. Ah, não, então é costume consuetudinário. Então, obriga. Mas obriga não como lei, mas como consuetudinário. E tem épocas em que os parlamentos, os conselhos, só promulgavam aquilo que já era costume aceito. Só mais tarde, e vagarosamente, é que eles começaram a dizer, não, esse costume aí está ficando muito fraco, ele não está dando conta da ordem que a gente precisa, e aí eles formando uma lei para que o costume fique forte. Aí ele fica forte, porque é lei. E a diferença dos três andares é que na liberdade inicial nós temos liberdade, nós temos um movimento que a gente poderia quase dizer caótico, não é? Mas é livre. Na segunda etapa temos costumes, que regram a nossa vida comunitária. Na terceira etapa, a lei, que geralmente vem de costume e se transforma em lei. Agora, tem uma diferença brutal agora, jurídica, porque a lei tem punição e o costume não. Então, quem desobedeceu ao costume, a gente vai dizer que está mal feito, não é bom, não é bonito. Agora, se é lei, tem punição. E essa punição, na antiguidade, era punição fortíssima. Então, se o pater, na família patriarcal, dissesse para um filho, por exemplo, que aquilo que ele estava fazendo era contra a lei, ele era automaticamente expulso da comunidade. Daí vem a excomunhão dos cristãos. E aquele que é expulso da comunidade, textualmente, é entregue para ser devorado pelos lobos. Não tem mais a proteção da família, não está mais na família. Por quê? Porque ele fez algo que foi contra não só o costume, mas contra a lei. E o pater, ao obedecer, ao fazer a lei valer, ele então diz, tu estás fora da lei, e quem está fora da lei está fora da comunidade e é entregue aos lobos. Por isso é que até os Estados Unidos, no século passado, um pistoleiro era chamado um homem sem lei. E a lei não necessariamente não era lei escrita, era muitas vezes, a maioria das vezes, era o costume. Dentro dessa estrutura de direito, se a gente agora olha o direito, como ele surgiu e como ele é hoje,
a gente vê, olha a diferença entre direito e outras formas de organização. E a gente percebe que até hoje o direito se caracteriza por punição, sendo desobedecida, punição. 2, o direito tem que ser promulgado. Direito não promulgado, não é lei. Então, hoje a promulgação é escrita. Antigamente, a promulgação era feita na Assembleia dos Cristãos, depois ela, na igreja, era feita em escrito pelo bispo e era afixada na porta da igreja. Ali até hoje havia lei chamada portaria. As portarias são leis de pequenas igrejas. Então, vai fixado na igreja. Numa segunda etapa, essa lei foi lida e depois passada para o papel. E ela hoje está no papel. E se uma lei hoje não estiver no papel, não é lei. E qual é o papel que existe? Não se bota mais na porta da igreja. Esse papel é publicado em Roma, numa publicação que se chama Acta Apostoli Sesseris. No Brasil, se chama Diário Oficial. Não está no Diário Oficial, ainda não é lei. E não estando lá na Acta Apostoli Sesseris, não é lei canônica, lei da Igreja. Então, com isso, nós temos elementos básicos para dizer o que é lei. E vocês reparem que isso aí é dialético, porque de uma coisa passa a outra. Só a convivência de amigos não é coisa muito boa, mas não é um costume. Quando se torna costume, antítese, aí não é mais uma conversa de amigos, é um costume. Quando agora o costume deixa de ser apenas costume e tem que haver algo de mais que costume, nós vamos ter a lei que é síntese. A dialética, e ela aparece aqui, cada ponto mais rico que o seguinte. Então, a vida normal, sem regras, pequenas regras, os costumes e a lei escrita promulgada. Reparem que há um jogo dialético em que as três coisas são válidas, mas uma leva a outra e uma substitui a outra. E a síntese conserva as duas, a tese e a antítese, mudando alguma coisa, mas fortalecendo outras. Então, na síntese, que é a lei, como nós hoje entendemos, não tem o escrito. Não tem. Não tem o costume, mas ele está lá, a lei, o costume, a escrita, tudo estão juntos, mas não estão mais separados. Isso aí é dialética. Cada passo da tríade enriquece o passo segundo. E a tese e a antítese, sozinhos, não constituem síntese. Então, só o costume não faz lei. Só viver ali ao Deus dará não é nem costume, nem lei. Então, vocês reparem, essa estrutura filosófica é a estrutura que vem da antiguidade e vem até os nossos dias. E, nos nossos dias, o problema da lei, portanto, da dialética da lei, eu agora trouxe uma exposição dialética da lei, da origem da lei. A lei, não sei, nem sempre teve uma explicação filosófica como essa que eu estou dando aqui. Na antiguidade, era mais ou menos assim como eu estou dando. Basta ler Platão. Mas houve épocas, logo depois, século IV a.C., século depois de Cristo, que não precisa haver tanta discussão. Não precisa o costume ser tão forte. O costume sendo mais ou menos
já se pode proclamar uma lei. E o grande proclamador de leis foi Constantino, que era imperador do Império Romano, com sede em Bizâncio, e ele, então, agora é o criador da Igreja Católica como instituição jurídica, porque antes de Constantino, a Igreja Católica eram grupos consuetudinários espalhados pelo ex-Império Romano, que estava se transformando no cristianismo. Aí, Constantino, ao fazer a lei, ele transforma isso não só mais um costume de rezar aos domingos, mas uma lei. Outra coisa lá do Antigo Testamento. Sábado no judeu era costume e depois foi modificado e escrito. Depois de Constantino, o que vai acontecendo mais e mais é que há uma unificação das leis. Porque como o Império Romano era uma fantástica estrutura universal, era aquilo que nós gostaríamos de ter feito e não conseguimos, que é os Estados Unidos do mundo. O Constantino, isso foi feito pelo Império Romano e que quase se desmantelou. E depois por Constantino, que juntou a Igreja Católica, onde havia civilização, havia o Império Constantino, o Império Romano, e a lei de Constantino e a lei romana. E aí tinha que ser católico. Então o mundo inteiro vai ficar, por esse período, do século IV, até mais ou menos o século VII, VIII, vai ficar um período em que a gente vê claramente o costume, a desordem, o uso do costume e depois a lei. E a lei é uma lei que vai agora aparecer de uma forma bonita e diferente, que vai enriquecer a nossa conversa. Porque essa lei de Constantino é a lei do Império Romano, cristianizado, modernizado. Mas já os romanos tiveram a sabedoria de não fazer uma lei e entrar em briga com todos os reis e reinados e príncipes espalhados pelo mundo. Então, o que o Império Romano fez e por que o Império Romano ficou grande século último, primeiro século antes de Cristo, até segundo, terceiro? O Império Romano, quando tinha um inimigo, ia lá, mandava seus soldados, as falanges, o inimigo era vencido, o Império Romano cuidava para não matar os inimigos, os soldados inimigos. Ao passo que no Antigo Testamento e no Islã, a gente tem que matar o inimigo. O Império Romano não tem que matar, quanto menos matar, melhor. Por quê? Porque aqueles vencidos serão soldados legionários da seguinte guerra. Então, quando havia uma derrota, o Império Romano chegava e dizia: eu ofereço a vocês a vida. Ofereço a vocês que continuem com o rei. Então, se o rei local não caísse em batalha, se ele se rendesse e tivesse lá ele rendido, e os soldados, o general romano dizia: ok, esses soldados são soldados subordinados ao Império Romano, e o rei vai ser um rei subordinado ao Império Romano. O Império Romano é o imperador, os outros são reis. E aí eles vão dizer: e o rei pode manter a sua religião, que é diferente para o lugar, pode manter os seus deuses, diferentes em cada lugar, mas tem que obedecer à lei romana, é a única que é bem de cima. E a lei romana, elaborada para esse sentido, era uma lei bem com poucos parágrafos,
Porque o que eles queriam nessa lei era a paz, a subordinação ao Império Romano e a construção de estradas. Os romanos não eram grandes navegadores, mas com essas poucas leis, eles construíram estradas que atravessaram toda a Europa inteira ficou romana, e dentro da Europa havia um grupo teutônico, um grupo franco, um grupo... E aí esses grupos tinham reis subordinados a Roma, tinham a língua deles e o direito deles. Agora nós temos dois direitos. O direito romano, que é um direito universal, válido para todos os povos. Hoje nós chamaríamos isso direito dos povos. Ou melhor ainda, direito de todos os povos. E há o rei com a lei local. Então, numa lei local, precisa usar uma calça preta. Uma outra lei legal não tinha isso. E o Império Romano, com muita sabedoria, permitia a existência de diversas leis, de diversos direitos e de diversas autoridades, inclusive diversas leis. Só que tudo subordinado ao Império Romano. Isso aí deu a grandeza do Império Romano e está tentando se reestabelecer no século XXI com o nome de Nações Unidas. Então, o que nós estamos tentando construir hoje é isso. É que na França tenha um presidente que ele possa falar francês, que tenha uma lei francesa, mas tenha uma lei subordinada a uma organização de toda a civilização. Então, isso não é novidade. Isso os romanos inventaram e nós até hoje não estamos conseguindo botar isso em ordem. E do ponto de vista intelectual, vocês reparam que uma palavra direito, lei, mudou de sentido. Então nós temos, antes da lei, temos o direito consuetudinário, que é direito, é lei, mas ainda não foi promulgado. Depois a lei promulgada numa pequena esfera, escrita, onde não há escrita, não há lei. É outra coisa muito grave. Então, nas tribos brasileiras e americanas, não há lei. Há costumes. E até hoje não existe um código da tribo Tupi. E talvez hoje em dia, no século XIX, XX, alguém esteja tentando fazer isso. Mas não é lei. É um costume, é uma língua, uma cultura, talvez até tenha um chefe tribal, mas não é lei. A mesma coisa vale para muitos países árabes. Então, os Tuareg, os habitantes da Saara, continuam com esse problema. E isso aí vai produzir o quê? Produziu que o lugar mais instável da nossa civilização hoje são os países do Oriente Médio. Porque a gente não sabe direito, eles têm leis, eles têm leis diferentes, tem um rei, às vezes tem língua diferente, às vezes não, mas não há a unidade que nós conseguimos nos outros países. No Império Romano, essa unidade foi imposta a ferro, uma espada. Com a queda do Império Romano, nós agora estamos na triste situação de ter que reconstituir a unidade, por exemplo, de todo o Oriente Médio. E tem, às vezes, as mesmas leis e estão brigando entre eles. Estão se matando. E, às vezes, é uma diferença só de religião. Sunitas contra xiitas e tal. Vocês reparem como, até hoje, nós temos lugares em que isso não funcionou. O que não funcionou? A dialética. Não uma dialética abstrata, mas uma dialética concreta que nós aqui estamos fazendo da passagem da anarquia para o costume,
e do costume para ler. E isso é tão forte que hoje em dia, se tu pegas um conglomerado humano e mexes nisso, imediatamente vem o caos. Então, se há uma tribo árabe que, de repente, perde o chefe, ela se desmancha. Fica em convulsão e vem um ditador. Se não vem, ela vai se dissolvendo e perde, inclusive, a língua. Perde a cultura. Nós temos grandes culturas que desapareceram por causa disso. Por exemplo, a cultura de Cartago, que era tão importante que os romanos estavam lá lutando e perdendo e ganhando guerras. Cartago desapareceu completamente. Nós não sabemos que língua eles falam, qual a lei que eles tinham. Desapareceu. E assim desaparecem até hoje, no Brasil, tribos que, se o governo não está lá restabelecendo isso, essa tribo desaparece. Há pouco tempo eu ouvi de uma tribo que só tinha 3 pessoas. Então, essa estrutura é uma estrutura que a gente agora tem que olhar para ver. Nós estamos vendo a estrutura ideal, aquela que é a correta, aquela que leva para a sociedade que nós vivemos. E que lá de baixo da antiguidade vem vindo a mesma até agora. É fácil agora mostrar quando a negação ocorre, vamos chamar isso de doença, que é uma palavra que não é usada. Não nesse sentido. Os médicos usam, a gente usa no dia a dia, mas na filosofia política a gente não usa, no direito também não usa. O que é esta desordem? É uma doença. Quando, então, não tem um chefe e, portanto, a tríade se desmancha, é uma sociedade que ficou doente. Se ela não se curar prazo relativamente curto, ela vai ficar doente e morrer. Aí vocês reparem que esse sentido de doença vai estar na antiguidade, passa e fica cada vez mais ligado às pessoas, em vez de estar ligado aos povos, às culturas. Então, a palavra foi se especializando e hoje a gente fala de doença muito mais ligada à pessoa do que ligada à estrutura dos povos. Direito comum. No entanto, para nós, pessoas, o que é doença? Doença para nós, animais, um cachorro, doença é aquela quebra de ordem. No momento que eu tenho, em vez a tese, que é desordem, depois eu tenho a antítese, e depois eu tenho a síntese que organiza. Se essa síntese que organiza se desmancha por algum motivo, eu vou ter duas coisas em conflito, e elas vão uma matar a outra, e nós vamos ter alguém morrendo. Ou então, um médico vai lá e diz, não, isso aqui tem que ser conciliado, assim, no assado, e isso é, às vezes, eliminado um dos dois, para a gente voltar a uma síntese. Caso de doença. O homem sadio está aqui. De repente ele aparece com câncer. O câncer não é sadio. Sadio não é câncer, o câncer não é sadio. Agora, esse câncer aqui é uma negação. E agora vem o médico e vê, dentro dessa dualidade que está lá na antítese, não havendo síntese, o câncer e o homem se matam. O câncer mata o homem. Se há síntese, o médico opera o câncer, faz quimioterapia e o homem volta para a síntese. É alguém que teve câncer, teve doente, não voltou a ser o que ele era. Reparem que até o conceito de doença é em paralelo ao conceito de político, o conceito político de organização política.
Isso, então, mostra, espalhando agora para o mundo, se existirem outros planetas, outras galáxias, e existirem homúnculos de Marte, essas leis básicas não vão mudar. Então, nós podemos mudar até algumas coisas importantes do Império Romano, mas tem coisas que não vão mudar. Ou seja, sem essa coerência expressa pelo movimento tese, antítese, síntese, isso dá coerência ao todo. Sem coerência, aquele fica doente e morre. E se a gente consegue restabelecer a coerência, o jogo de oposição de tese e síntese resulta em algo que é saúde. Então, nós, diariamente, no nosso dia a dia, temos pequenas falhas de síntese extrasensorial. Uma pequena falha de síntese. Temos que mexer aqui em duas coisas. Falta de vitamina B ou frio. Temos que encontrando o remédio, vai para a síntese está bom. Não encontrando o remédio, aquilo vai entrar em conflito e aí a não síntese destrói. Até o resfriado mata, se não for tratado. E se a força natural do homem não curar, aquele resfriado vai se tornar um grão inimigo. Então, vocês reparem que a mesma estrutura que nós tivemos no Estado do Direito, na estrutura da Constituição do Direito, é a mesma estrutura da Constituição das sociedades e de qualquer outra sociedade racional no mundo. Não precisa, então, nada a não ser a gente ver, conhecer essa estrutura e procurar, como nós fizemos no Império Romano, quais são as leis básicas. E aqui nós, brasileiros, temos um defeito, é que nós achamos, pela história que vem de Portugal, vem dos romanos, vem de Portugal e vem para nós temos a mania de fazer leis para tudo. E os costumes, que são tão importantes, às vezes mais importantes que as leis, não são devidamente apreciados. Então, a gente não leva muito a sério. Costume é uma coisa que ficou particular, ficou sem peso. E então a gente inventa e faz leis. Inclusive, nós temos uma série de leis que são contraditórias. E aí, então, vai o Congresso e fica o Congresso fabricando leis. Então, na minha opinião, a gente devia pegar toda essa nossa legislação e simplificar a tal ponto que seja possível a gente viver naquele emaranhado de leis que o Brasil tem. Em outros países, não é assim. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma Constituição. E dessa Constituição, eles vão fazendo deduções pelos julgamentos, e o grande julgamento feito por um grande advogado, juiz americano, de repente, não é uma lei, mas é algo parecido com lei que está sendo obedecido por todos. Nós temos nos Estados Unidos mais ordem legal que no Brasil. E no Brasil, às vezes, não tem nenhuma base constitucionária e vem alguém e faz uma lei. Bom, aí não é de se admirar que ele não leva a lei a sério. E não levando a sério essa lei banal, a gente começa a não levar a sério as leis importantes. E o conceito de lei fica um conceito fraco. E o direito tem que acompanhar agora o fortalecimento e a fraqueza da lei. Então, tanto o juiz como o advogado vai ter que agora, no Brasil e nos Estados Unidos, vai ter que ver agora
tendo 2, 3 leis, um emaranhado de leis, como por ordem hierárquica nessa estrutura. E por isso um bom juiz hoje tem grande dificuldade de fazer sentenças. Sentenças são complicadas. Isso a gente vê especialmente nas sentenças que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, no caso do Mensalão. Lendo as sentenças, a gente vê como aquilo foi concatenado a partir de princípios. E há outros casos assim, mas menos flagrantes e conhecidos, mas essa estrutura nossa é a estrutura correta. E o fato de nós termos, de novo, democracia, é importantíssimo, porque se não tivéssemos democracia, viria um ditador inventar lei. E ele iria destruir leis. Ele é capaz até de destruir costumes. E aí, às vezes, leva muito tempo para curar. Tem ditaduras que são duras. E tem ditaduras que são tão pavorosas que ele nem pode falar. Hitler, Stalin. Então, democracia é um resultado dessa elucubração que nós fizemos. Isso aí só funciona se existe direito. E esse direito é um direito que afeta todos os homens. Agora afeta mais os juízes, os fazedores de lei, que são os deputados. Afeta logo embaixo os juízes e um pouco mais embaixo os advogados, que estão lá para interpretar e dizer está faltando aqui uma interpretação, aqui falta às vezes uma vírgula. E isso aí é o trabalho do direito. E esse trabalho, todo esse trabalho, funciona sempre com tese antítese. Muito obrigado pela atenção.